Olá a todos, sejam muito bem-vindos à nossa oitava aula, do treinamento olímpico em matemática para o ensino médio da frente de geometria. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre relações entre áreas, tá bom? Estamos aí falando de triângulos, então relações entre áreas. Então, primeira coisa, vamos ver algumas formas de calcular a área. Então, teorema 1, a área de um triângulo ABC pode ser calculada por Então, a área do triângulo ABC, medida de um dos lados do triângulo vezes a medida da altura relativa a esse lado dividido por 2. É a fórmula mais conhecida, A famosa base vezes a altura dividido por 2. Então, olha só. Se eu tomar o lado AB como base, então CD será a altura relativa à base. Então, a área desse triângulo pode ser escrito como a medida de AB vezes a medida de CD dividido por 2. Ou ainda, se eu tomar BC como base, eu tenho a altura AE, que é a altura relativa a CB. Lembrando sempre que a altura e a base têm aqui um ângulo de 90, tá bom? Então, aqui eu tenho a medida de CB vezes a medida de AE dividido por 2. Ou, se eu tomar AC como base e FB sendo a altura, então a medida de AC vezes a medida de FB dividido por 2. Bom, lembrando que a área de um triângulo é sempre a mesma e, portanto, qualquer um desses cálculos, ou se eu tomar qualquer um desses lados, nós teremos o mesmo resultado. Tá ok? Então, vamos continuar aqui. Mas também tem outro jeito de calcular a área de um triângulo, Então, vamos lá. Teorema 2. Sejam A, B e C as medidas dos lados BC, CA e AB de um triângulo ABC, respectivamente, e seja R a medida do raio da circunferência inscrita, a circunferência que é inscrita ao triângulo. Então, a área do triângulo ABC pode ser calculada por a área do triângulo ABC é a soma dos lados dividido por 2, ou seja, o semiperímetro do triângulo vezes o raio. Então, nós temos aqui o triângulo ABC, a circunferência inscrita. Então, a área desse triângulo pode ser dado como A mais B mais C dividido por 2 vezes o raio da circunferência. Tá ok? Teorema 3. Sejam A, B e C as medidas dos lados BC, CA e AB do triângulo ABC, respectivamente. A área do triângulo ABC também pode ser calculada como A vezes B vezes o seno de C dividido por 2, ou B vezes C vezes o seno do ângulo A dividido por 2, ou A vezes C vezes o seno do ângulo B dividido por 2. Percebam que quando eu escolho um dos ângulos, o lado oposto a esse ângulo, então, olha só, ângulo C, o lado oposto não aparece na equação. Escolhi o ângulo A, o lado A não o lado oposto, que é o lado Azinho, não aparece na equação. Ou quando eu escolho o ângulo B, o lado oposto, o Bzinho, não aparece na equação. Bom, então é uma outra forma, mais uma forma distinta das outras duas de eu calcular a área do mesmo triângulo, tá ok? Então, dependendo dos dados que o problema fornecer para a gente pode usar uma maneira distinta de calcular a área. Mais um teorema, o teorema 4. Sejam A, B e C as medidas dos lados BC, CA e AB do triângulo ABC, respectivamente, e seja R o raio da circunferência que é circunscrita. Então, a área do triângulo ABC pode ser calculada por a área do triângulo ABC é o produto dos lados dividido por 4R. Então, olha só, então tem o triângulo ABC, tem a circunferência circunscrita, Então, a área desse triângulo será o quê? Esse lado, a medida desse lado, vezes a medida desse lado, vezes a medida desse lado, dividido por 4 vezes o raio. Ok? A fórmula de Heron, tem alguns que falam fórmula de Herão,
tá bom? Então, sejam AB e C as medidas dos lados BC, CA e AB do triângulo ABC, respectivamente. Então, a área do triângulo ABC pode ser calculada como a raiz quadrada, né? O P aqui nós estamos chamando do semiperímetro. Então, P é A mais B mais C dividido por 2. Então, a área do triângulo ABC de lados Azinho, Bzinho e Czinho é a raiz quadrada do semiperímetro vezes o semiperímetro menos a medida de A, vezes o semiperímetro menos a medida de B, vezes o semiperímetro menos a medida de C. Então, olha só. Sejam dois triângulos semelhantes, tal que a relação de semelhança entre os lados seja K. Então, olha só. AB dividido por DE, AC dividido por DF, BC dividido por EF é igual a K. Então, a relação entre a área do triângulo ABC, né, do triângulo maior, para o triângulo menor é de K ao quadrado. Tá bom? Então, tenho dois triângulos semelhantes, né? No caso aqui, se esse lado, né, se a relação desse lado para DE for K, de CB para FE e de AC para DF for K, então a razão, né, entre as áreas é K ao quadrado. Tá? Não importa se o ABC é maior ou se o ABC é menor. Se o ABC for menor, o K aqui é uma fração, né, um número entre 0 e 1. E aqui é a mesma coisa. Tá ok? Então vamos lá. Teorema 7. Sejam RS retas paralelas, A e B pontos distintos sobre uma delas e C1 e C2 pontos distintos sobre a outra. Então as áreas desses dois triângulos, do triângulo ABC1 e do triângulo ABC2, são iguais. Olha só. Né? Então, eu tenho aqui AB, C1 e C2. Como essas duas setas são paralelas, a distância entre elas é sempre a mesma. E como nós vimos lá no Teorema 1, que, né, a área de um triângulo é base vezes altura, né? Então, a base aqui é AB, a altura aqui é a distância entre as duas setas. A mesma coisa aqui para o outro triângulo verde. Né? A base é a mesma altura. Então, as duas áreas, a área do triângulo verde e do triângulo azulzinho aqui, são as mesmas. Tá ok? Então, vamos aí para o Teorema 8. Seja o triângulo ABC um triângulo e DEF pontos sobre os lados BC, CA e AB, respectivamente. Tais que AD, BE e CF são concorrentes em um ponto. Nós vamos definir aqui, né, K como a área do triângulo ABC, KA, a área do triângulo PBC, né? KB, a área do triângulo PCA e KC, a área do triângulo PAB. Então, percebam, né, que KA é a área do triângulo sem o ponto A, mas com o ponto P. KB é a área sem o ponto B, mas com o ponto P. E KC é a área sem o ponto C, mas com o ponto P. Desculpa, com ponto P. Como K, a área K é a soma das três áreas, né? Olha só. Então, vamos dar uma olhada aqui. Quem que é K? É a área do triângulo PBC, né? Então, PBC é esse. Perdão. KB é a área do triângulo PAC, sim? E KC é a área do triângulo PAB. Então, a área do triângulo maior realmente é a soma da área desses três triângulos menores. Né? Então, quais as relações que nós temos? Que o lado BD, dividido pelo lado DC, né, tem o mesmo valor. Que se eu dividir a área do triângulo KC, né, se eu dividir a área KC, quem que é KC? Né? É o triângulo BPA. Então, se eu pegar o segmento BD e dividir pelo segmento DC, eu tenho o mesmo resultado que eu dividir a área do triângulo BPA
pela área do triângulo CPA. Sim? Se eu pegar o segmento CE e dividir pelo segmento EA, eu tenho o mesmo valor que a divisão da área de KA é CPB, dividido por KC, APB. Sim? E AF, o resultado de AF dividido por FB, tem o mesmo valor que a divisão da área de KB, que é a área do triângulo APC, dividido pela área KA, que é a área do triângulo CPB. Bom? Além disso, AP dividido por PD, então AP dividido por PD, né, tem o mesmo valor que a área KB mais a área KC dividido pela área KA. KB é a área desse triângulo, então a área desse triângulo mais a área desse triângulo, né, dividido pela área desse triângulo menor. Tá ok? Mesma coisa para BP e PE. Então, BP dividido por PE, né, tem o mesmo valor que a área KA mais a área KC dividido pela área KB. E a divisão de CP por PF tem o mesmo valor da divisão da área KA mais KB dividido por KC. Tá bom? Aqui o B é um índice pequenininho aqui. Tá ok? Então vamos para o último teorema, o teorema 9. Seja ABCD um quadrilátero convexo qualquer, tal que θ é o menor ângulo entre as diagonais. Então, olha só, eu tenho um quadrilátero convexo, né? Eu tenho as duas diagonais e θ é o menor ângulo entre as diagonais. Nós temos que a área do quadrilátero ABCD é a medida de AC vezes a medida de BD vezes o seno desse ângulo dividido por 2. Tá ok? Então vamos lá para dois exemplos aí de exercícios de Olimpíadas. Isso daqui é um exercício da Olimpíada de Maio. Então vamos lá. Triângulo ABC é um triângulo equilátero. N é o ponto do lado AC, tal que AC seja 7 vezes AN. M é o ponto do lado AB, tal que MN é paralelo a BC. E P é o ponto do lado BC, tal que MP é paralelo a C. Determine o valor da razão entre a área do triângulo MNP e a área do triângulo ABC. Então vamos lá, então temos aqui o triângulo ABC. Lembrando que o triângulo ABC é um triângulo equilátero, portanto, todos os lados congruentes e os ângulos internos todos de 60 graus. Nós vamos tomar o ponto N, né, em AC de forma que AC seja 7 vezes o AN. Então, né, tá aqui o AN, AC é 7 vezes AN, tá ok? M é o ponto do lado AB, então vou marcar M aqui no lado AB, de forma que MN seja paralelo a BC. Então, MN, o segmento MN tem que ser paralelo a BC. Então, está aqui o ponto M, de forma que MN seja paralelo a BC. Mas, se MN é paralelo a BC, né, esses dois triângulos aqui, esse triângulo pequeno e esse triângulo maior, né, são semelhantes e, portanto, AM também é congruente a AN, né? Porque esse triângulo aqui seria equilátero. Portanto, AB também é 7 vezes AM, tá ok? E da mesma forma, BC é 7 vezes MN, tá ok? Então vamos lá. E o ponto P está na paralela a AC, né, passando por M, tá bom? Então, ponto P do lado BC, tal que MP é paralela a C, MP paralela a C. Determine o valor
dessa razão aqui. Então vamos lá. Então nós temos aqui o triângulo MNP. Nós queremos mostrar que a razão, né, nós queremos achar a razão da área desse triângulo para a área do triângulo equilátero maior aqui, tá bom? Então vamos para a resolução, né? A gente sabe que esse lado é paralelo a esse e nós sabemos que esse lado é paralelo a esse. Portanto, essa figura que nós temos aqui é um paralelogramo, sim? Bom, se essa figura é um paralelogramo e M e NP é uma diagonal do paralelogramo, né? A diagonal do paralelogramo, então, divide o paralelogramo em dois triângulos congruentes. Portanto, a área desse triângulo menor aqui, né, do MNP, é metade da área do paralelogramo. Portanto, né, a área do triângulo MNP é metade da área do paralelogramo. Tá bom? Nós já tínhamos falado, né, que como AC é 7 vezes AN e o triângulo e o ângulo ABC é congruente ao ângulo AMN, o triângulo BCA é congruente ao ângulo MNA e o ângulo CAB é congruente a NAM, né? Lembra? Todos esse lado aqui é paralelo a esse, então os ângulos que estão aqui, né, inscritos aqui, são os mesmos ângulos que estão aqui, tá bom? Nós temos que esses dois triângulos, esse pequeno e esse grandão, são semelhantes, né, e a constante de proporcionalidade é 7. Portanto, a razão entre a área do triângulo maior para esse triângulo menor é 49, ou a relação da área do triângulo menor para o triângulo maior é 1 sobre 49. Tá bom? Então, olha só, a razão entre a área do triângulo menor para o triângulo maior é 1 sobre 49. Tá ok? Agora, nós temos aqui também um outro triângulo, né? O triângulo MPB. Né? Lembram-se, né, que quantos AMs cabem em AB? São 7, portanto, em MB são 6. Então, esse lado, né, como esse lado e esse lado são paralelos, esse ângulo é congruente a esse ângulo é congruente a esse, portanto, esse triângulo aqui também é equilátero, né? Então, esse lado é 6 vezes AM, esse lado também é 6 vezes AM, e esse lado também é 6 vezes AM. Tá ok? Então, olha só, mesma coisa, né? Nós temos que MB, o lado MB, é 6 sétimos de AB. Lembra? Aqui eu tenho 6 AM e aqui eu tenho 7 AM. Tá bom? A mesma coisa, os ângulos são congruentes, portanto, esses dois triângulos são semelhantes, né? Com razão de proporcionalidade, 6 sétimos do menor para o maior. Então, a área do triângulo MBP dividido pela área do triângulo ABC é 6 sétimos ao quadrado. Portanto, é 36 sobre 49. Nós sabemos também que a área do triângulo maior é a área do triângulo AMN mais a área do triângulo MPB mais a área do paralelogramo, certo? Só que a área do paralelogramo é 2 vezes a área do triângulo MNP, tá ok? Sem problema. Bom, como a área do triângulo ABC, né, é maior que zero, é diferente de zero, vamos dividir todo mundo pela área do triângulo ABC. Então, olha só. Então, peguei cada um desses elementos e dividi pela área do triângulo ABC. Como isso daqui é uma igualdade, mantém a igualdade. Esse daqui, nós sabemos que dá 1, né? A área do triângulo ABC dividido pela área do triângulo ABC dá 1. A área do triângulo AMN,
que é esse triângulo pequeno, dividido pela área do triângulo maior, nós já tínhamos calculado que era 1 sobre 49. E a área do triângulo MBP pela área do triângulo ABC, a gente acabou de calcular que é 36,49 avos. Fazendo as substituições, nós temos que 1 é igual a 1 sobre 49, mais 36 sobre 49, mais 2 vezes a razão da área do triângulo MNP pela área do triângulo ABC. Tá ok? Fazendo essa soma, 37,49, subtraindo 37,49 dos dois lados. Galera, por que você colocou 49 sobre 49? Para facilitar aqui, né? Nós sabemos que 1 é 49 sobre 49. Como temos o mesmo denominador, é só fazer a subtração dos numeradores. Então, 49 menos 37 dá 12. 12,49 avos é 2 vezes essa razão que eu quero encontrar. Vou multiplicar os dois lados por meio, sim, e faço a divisão aqui de 12 por 2. Dividindo 12 por 2, 6. Então, 6 sobre 49 é a razão entre a área do triângulo menor, o triângulo MNP, pela área do triângulo ABC. Tá? Aqui eu não coloquei a resposta, porque o espaço ficou muito pequenininho, mas não podemos esquecer de colocar a resposta aí, tá bom? Então, a resposta, a relação entre essas duas áreas, mede 6 para 49, tá ok? Agora, mais um exemplo aqui, né, da OCM. Os lados de um triângulo são expressos em centímetros por 3 inteiros consecutivos e sua área em centímetros quadrados é dada por um número inteiro. Prove que o menor lado do triângulo é ímpar, tá bom? Então vamos lá. Toda vez que nós estivermos no exercício falando que eu tenho 3 números consecutivos, 3 números inteiros consecutivos, nós podemos escrever dessa forma, ó, para facilitar a nossa vida. X menos 1, x e x mais 1. Como essas medidas representam lados de triângulo, o x tem que ser maior que 2. Por quê, galera? Porque se o x for igual a 1, por exemplo, né, 1 menos 1 dá 0. Né? Não vou ter triângulo. Se o x for igual a 2, sim, 2 menos 1 dá 1, aqui dá 2 e aqui dá 3. Eu não consigo fazer um triângulo de lados 1, 2 e 3. Por quê? Em um triângulo, a soma da medida de dois lados é sempre maior que a medida do terceiro. E 1 mais 2 não é maior que 3. Então, né, essa relação aqui só vai valer quando o x for maior que 2. Lembrando que essas medidas são inteiras, então o x também tem que ser um número inteiro. Tá bom? Então, sejam x menos 1, x e x mais 1, com x maior que 2, as medidas dos lados do triângulo, pela forma de Heron, ou de Heron, nós temos que a área do triângulo vai ser o quê? Lembra a fórmula de Heron? É a raiz quadrada do semiperímetro vezes o semiperímetro menos um dos lados vezes o semiperímetro menos o outro lado vezes o semiperímetro menos o terceiro lado. E aqui foi o que eu escrevi aqui. Então, o semiperímetro é x menos 1 mais x mais 1 dividido por 2. Menos um dos lados é x menos 1, o outro lado é x, o outro lado é x mais 1. Bom, vamos resolver o que nós temos aqui. Então, eu tenho x, são 3x. Menos 1 com mais 1, cancela. Então, nós temos que a área desse triângulo é 3x sobre 2 vezes 3x sobre 2 menos x menos 1, 3x sobre 2 menos x e 3x sobre 2 menos x mais 1. Vamos distribuir essa operação, então vai ficar aqui 3x sobre 2 menos x mais 1, 3x menos x, 3x menos x menos 1. Tá aqui, tá bom? Agora vamos tirar o mínimo múltiplo comum para poder resolver essas operações dentro desses colchetes que estão aqui. Tá ok? Então vamos lá. Né? Então, olha só. Então, nós temos aqui que ficou 3x menos 2x mais 2 dividido por 2. Esse daqui, 3x menos 2x dividido por 2. E esse aqui, 3x menos 2x menos 2. Percebam que 3x menos 2 dá 1. Né? Então, aqui eu vou ter
x mais 2 dividido por 2. Aqui nós teremos x sobre 2 e aqui x menos 2 por 2. Ok? Muito bem. Para facilitar as contas, eu vou mudar esse x sobre 2 e esse x mais 2 sobre 2 de lugar. Lembra, a multiplicação é comutativa, né? Então agora, olha só, eu tenho aqui o produto da soma pela diferença de dois termos e essa multiplicação é simples, né? Então, aqui nós temos 3x² sobre 4 e aqui nós temos o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo dividido por 4. Então, olha só, 3x² sobre 4, x ao quadrado 4, menos 2 ao quadrado 4. Bom, professor, não lembro dessa propriedade do produto da soma pela diferença, né? Então, dá uma revisada, ok? Percebam aqui, né, que eu posso multiplicar o 3, né, por x ao quadrado menos 4 aqui. Então, olha só. Então, vai ficar 3x ao quadrado menos 12. Eu mantive o x² e o 4 aqui para fora do colchete. Vocês já vão perceber por quê. Tá bom? Lembra, eu tenho uma raiz quadrada de um produto. Então, eu posso abrir isso em duas raízes. Então, eu posso escrever como raiz quadrada de x ao quadrado sobre 4 vezes a raiz quadrada de 3x ao quadrado menos 12 dividido por 4. Essa raiz quadrada aqui é simples, dá x sobre 2. Tá bom? Agora, olha só, nós sabemos que a área, que essa área é um número inteiro, né? Coloquei o x aqui do lado, só escrevi x sobre 2 como meio vezes x. Nós sabemos que essa área é um número inteiro, certo? Se isso daqui é um número inteiro, né? Esse produto aqui tem que ser múltiplo de 2. Por quê? Porque para dar inteiro, né, quando eu multiplico por meio, multiplicar por meio é dividir por 2, né, esse número tem que ser par. E quando que um produto é par? Né? Quando ou esse cara é par, ou esse cara é par. É isso que eu escrevi aqui. Ó. Como a área do triângulo é um número inteiro, devemos ter ou x par, ou a raiz quadrada de 3x² menos 12 par. Bom, se o x for par, nosso problema, né, não há problema. Sim? Porque se o x for par, o número menor, que é o x menos 1, é ímpar. Provamos o que a gente queria provar. Provamos o exercício. Então, vamos supor que x não seja par. Então, esse cara tem que ser par, certo? Então, mas se 3x ao quadrado menos 12 sobre 4 for um número par, o que isso significa? Que existe um número natural, n, onde 2 vezes n é a raiz quadrada de 3x ao quadrado menos 12 sobre 4. Tá bom? Vou elevar os dois lados ao quadrado, 2n ao quadrado é igual a raiz quadrada de 3x ao quadrado menos 12 sobre 4 elevado ao quadrado. Cuidado aqui. Normalmente, né, quando eu tenho um número ao quadrado e depois eu tiro a raiz quadrada, isso é um módulo. Mas como eu já tenho a raiz quadrada aqui, eu tenho, né, para essa raiz quadrada existir, né, o 3x² menos 12 sobre 4 é positivo. Então, eu não vou precisar colocar o módulo aí. Fazendo aqui, nós temos que 4n ao quadrado é 3x ao quadrado menos 12 sobre 4. Vou multiplicar os dois lados por 4. 16n ao quadrado é igual a 3x ao quadrado menos 12. Adiciono 12 dos dois lados. E percebam que eu posso colocar um 4 em evidência, porque 16 é 4 vezes 4 e 12 é 3 vezes 4. Portanto, né, eu posso escrever 16n ao quadrado mais 12 como 4 vezes 4n ao quadrado mais 3, isso é igual a 3x². Mas espera um pouco. Se 3x² é 4 vezes alguma coisa, quer dizer que 4 divide 3x². Né? Então, 4 divide 3x². Só que o 4 não divide o 3. Muito bem, se o 4 não divide o 3, ele tem que obrigatoriamente dividir x² e acabou o nosso problema. Por quê? Porque se 4 divide x², 2, obrigatoriamente 2 tem que dividir x. Se 2 divide x, x é par,
x menos 1 é ímpar, era o que o problema pedia para a gente provar. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos. Bons estudos!